Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, jogos interessantes aconteceram na noite desta quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do Palmeiras jogou em casa diante do Novo Horizontino e continua sem vencer dentro de casa nesta temporada na primeira divisão do Campeonato Nacional. A partida terminou empatada em 1-1. Já a equipe do Ceará recebeu lá em Fortaleza o Corinthians. O Corinthians, mergulhado em crise administrativa, em crise financeira, terminou vencendo a partida pelo placar de 1-0. A equipe do Santos jogou dentro de casa com Neymar e acabou vencendo com um gol de Neymar que você acompanha aqui no canal Orlando Batista Esportes, a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0. Tivemos ainda o Bragantino empatando em 2-2 diante da equipe do São Paulo. O Botafogo dentro de casa empatou em 0-0 diante do Vitória. Portanto, os jogos que aconteceram pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Lembrando que nesta quinta-feira tem jogo isolado. A equipe do Fluminense, 7h30 da noite, vai jogar diante do Cruzeiro. Olha, a equipe do Fortaleza está próximo de anunciar mais um treinador, ou seja, seu novo comandante técnico, Renato Paiva, recentemente saído da equipe do Botafogo, pode ser então oficializado já nesta quinta-feira. Trata-se de um grande nome e eu particularmente espero que o trabalho do Vojvoda tenha continuidade e que a equipe nordestina continue fazendo bonito no cenário nacional e até internacional. Já a equipe do CRB desligou do seu grupo o lateral esquerdo William Bahia. Ele não permanece no CRB para o restante da temporada. O CRB que está no mercado em busca de contratações. Já no CSA, na tarde desta quarta-feira, foi dia de coletiva do executivo de futebol da equipe azulina. Falando do momento da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, de contratações, da situação que foi vivida no CSA depois do empate diante da equipe do Retrô. Ele fala aqui no canal Orlando Batista a partir de agora e inicialmente falando da campanha deste ano na Série C, da campanha da temporada passada na Série C. Com a mesma quantidade de jogos, 12 no total, a equipe tinha uma pontuação semelhante, apenas 3 pontos de distância dessa temporada de 2025. Fala Jadson Oliveira, executivo de futebol da equipe do CSA. Na verdade, 3 pontos, né? A gente tá 3 pontos a mais nessa rodada da campanha do ano passado. E se a gente pensar que a gente ficou fora apenas por causa de 1 ponto, né? Então, não tem nada desesperador. Quando a gente olha a tabela, a gente sabe que a gente está em 9º colocado, a gente está com o mesmo número de pontos ali do 8º e do 7º. Apertou um pouquinho o campeonato para nós, mas nós temos 4 jogos em casa, são 4 decisões, todo mundo ciente disso, que agora é foco total nesses 2 próximos jogos da Série C, para que a gente venha conseguir o nosso objetivo. Sabemos que as últimas 3 rodadas na competição nós fizemos apenas 1 ponto, né? E 2 jogos a gente foi muito abaixo daquilo que é a nossa equipe em termos de característica de jogo, intensidade, né? Mas não, como eu falo, né? Na derrota não tem terra arrasada, na vitória não tem carnaval. Sabemos daquilo que a gente tem que melhorar e não tenha dúvida que nós vamos focar 1000% agora nesses 2 próximos jogos para a gente conseguir 2 grandes resultados e entrar no G8 da competição, que é o nosso principal objetivo desse ano. Jadson, boa tarde. Da última vez que a gente teve essa oportunidade de conversar com você, eu perguntei sobre qual ia ser o planejamento do CSA, já que disputava em 3 frentes, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série C. O CSA continua vivo nas 3, né? Semifinalista da Copa do Nordeste, 8º na Copa do Brasil, e a Série C, que é o maior objetivo, acabou recentemente de sair da zona de classificação. O que é que você acredita que deu certo desse planejamento? O que é que você acredita que deve corrigir, já visando todas essas competições, inclusive a Série C, que é o maior objetivo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente precisa nos fortalecer, né? A gente vê aí, não podemos ser diferente de nenhuma equipe do futebol brasileiro e mundial, né? Nós vemos as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro,
líder da competição, vice-líder, pensando em fortalecer ainda mais o seu elenco para as competições que tem. E assim a gente está fazendo, né? De olho no mercado, né? Olhando alguns atletas com as características daquilo que a gente pensa do nosso modelo de jogo e do nosso clube, né? Amanhã nós temos um atleta chegando, né? Um atleta que estava em atividade na Série B, que tem 10 jogos inclusive, aceitou, entendeu o nosso projeto, aceitou o nosso desafio. Hoje a gente deve estar finalizando também outro atleta para vir ajudar e fortalecer ainda mais, né, a nossa parte ofensiva, né, que a gente precisa devido a estar nessas 3 competições, e assim seguimos, né, analisando o mercado, olhando as oportunidades, um mercado que está muito disputado, né, mas que a gente sai na frente devido a algumas credibilidade no mercado que a gente adquiriu e da gente estar vivo nas 3 competições e ter um grupo muito vencedor que nos trouxe até aqui, né, vivo nas 3 competições. Então esses ajustes e fortalecimento de equipe acontece com qualquer equipe do futebol brasileiro e a gente, na grandeza do CSA, não podia também pensar de outra forma. Pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Jadson, a comissão técnica, os atletas e a diretoria do CSA sempre falam que o grande objetivo é o acesso à Série B. Entretanto, o clube está fora do G8 da Série C. Já na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, a equipe está muito bem. Qual é, de fato, o principal foco do CSA no restante da temporada? Não tenha dúvida que a gente fala desde novembro que o nosso compromisso com o torcedor e com o clube é voltar essa equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu, como alagoano, nascido aqui e em Alagoas, eu sei, né, entendendo a realidade do clube hoje, a importância desse acesso para o clube de todas as maneiras, principalmente na parte da reconstrução que o clube está em todos os setores, né? A diretoria executiva deu total liberdade de trabalho para nós e total condições, né? A responsabilidade inteira é nossa, é do futebol. A gente vem, eu acho que dando uma resposta muito boa desde que nós assumimos o ano passado, do caos que a gente chegou aqui, da reestruturação que a gente fez no futebol, de conseguir manter essa equipe na Série C, e esse ano é um projeto nosso, é um trabalho nosso, conseguimos chegar vivo nessas 3 Copas, não tenha dúvida que essa é a nossa principal competição. Até deixar claro aqui, Oscar, aproveitar essa pergunta, a gente vê alguns fake news aí, algumas coisas que foram plantadas em relação a bichos e premiação, né? E é importante a gente tocar nessa pergunta. Bichos e premiação não é uma coisa exclusivamente que foi definido agora no Clube CSA. Isso acontece em qualquer time do futebol brasileiro e a gente procurou fazer um planejamento aqui na pré-temporada. Por quê? Porque a gente viu alguns projetos que quando tem premiações e semana de jogos importante, perde-se o principal objetivo, que é o jogo, para focar em bichos de premiação. E eu já vi muito desgastes em relação a isso, né? E isso influenciar na partida. Então o que a gente fez aqui? Nós definimos, né, em conjunto com a diretoria executiva e com o grupo dos atletas, premiações para todas as competições e jogos antes de iniciar os campeonatos, já na pré-temporada. Então, a gente vê aí muitas vezes comentários de que não jogou na Série C porque não tem bicho de premiação. Pelo contrário, tem premiações e altas por jogo e por meta, se a gente terminar no G4, porque a gente traz o último jogo para dentro de casa. Então, isso é fake news, isso não existe. A gente foi realmente mal, temos que assumir isso. Fizemos uma má partida contra o Guarani, fizemos uma má partida contra o Retrô, mas não tenha dúvida que esse grupo é um grupo que se entrega demais, todos estão cientes daquilo que a gente precisa melhorar e evoluir, e que a gente vai dar o nosso melhor para a gente assumir esse compromisso que a gente tem com o torcedor e colocar essa equipe de volta à Série B. Tem 3 perguntas do Arner, eu vou fazer 2 em uma aqui, porque fala sobre assunto de contratação e possível dispensa. Pergunta do colega Arner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Jadson, e ele cita nomes, né? Além do zagueiro Jackson, CSA vai tentar um atacante goleador? O mercado mostra facilidade nesse momento e ele emenda com a seguinte pergunta também. Existe a necessidade de fazer dispensas nesse grupo para fazer investimento em outros reforços? Primeiro que a gente chegou aqui até com esse grupo, né? E futebol é um esporte coletivo, não é individual.
E nós precisamos de todo mundo foi importante em algum momento dessa nossa campanha até aqui. Então a gente pensa em fortalecer ainda mais o elenco, pelo desgaste dos jogos. Vamos entrar agora no ritmo pesado, né? Um ritmo muito forte, de jogos domingo, quarta e domingo. Então a gente pensa em fortalecer o nosso grupo, que é muito forte, que nos trouxe até aqui, né? Existe sim já um acerto com o atleta que foi citado, né? O Jackson é um atleta que eu conheço há muito tempo, tentei trazer ele para cá em 2023, inclusive. É um cara que tem 2 acessos consecutivos, subiu em 2023, subiu em 2024, né? Então não tenha dúvida que vem muito para somar e fortalecer ainda mais o nosso elenco. Já havia uma conversa há 30 dias atrás com um atleta que eu tentei trazer para cá o ano passado, quando eu cheguei na nossa reconstrução, que joga na parte da frente, que tem uma minutagem alta de gols e de jogos, né? O ano passado não foi possível, né? Porque o atleta acabou indo para a Série B. Esse ano está na Série B, devido ao relacionamento e desde o ano passado essa procura, a gente conseguiu negociar ele, conseguimos conversar com ele, está tudo certo a palavrada. Agora o atleta está tentando a sua rescisão lá, e eu espero também que até sexta-feira o atleta esteja aqui presente, já treinando com o grupo, porque é um atleta que estava em atividade e estava jogando. A gente vê Thiago Marques e Igor Bahia com bons números na temporada, só que recentemente a torcida vem cobrando muito dos dois, e o Thiago Marques mais uma vez retornou ao DM, não é a primeira vez que isso acontece na temporada. Como é que você enxerga também esse fator? Precisa se reforçar, inclusive esse reforço que você está citando no setor ali de centroavante, para disputar vaga junto com o Igor Bahia e com o Thiago Marques também? A gente entende a cobrança do torcedor, quando o resultado não vem, a gente entende, faz parte do processo. A nossa torcida, ela é o patrimônio principal desse clube. Nós sabemos o quanto o torcedor do CSA quer esse acesso, assim como a gente quer também, né? Entendemos as críticas, escutamos as críticas, ela faz parte, ela serve para crescimento, isso faz parte, né, para a nossa vida pessoal, profissional, né? Mas se você olhar bem o nosso ataque hoje, eu vou falar só de 3 jogadores: Cachoeira, Igor Bahia e Thiago Marques. Tem 37 gols no ano, e eu vou te falar aqui que são eu acho que são 12 assistências dos 3. Eu não estou nem citando o Brian, os outros, eu não estou citando da nossa linha de frente. Se você pegar na Série C do Campeonato Brasileiro, ninguém tem esse ataque que a gente tem. E te confesso aqui, qualquer um desses jogadores da linha de frente nosso, se por acaso a gente abrisse para o mercado, que a gente estava querendo negociar, liberar ou emprestar, eu não tenho dúvida de que várias equipes viriam atrás. Agora, o ano é muito longo, cara, são muitos jogos. Se você somar todos os jogos que a gente fez até hoje, que a gente pode terminar o ano, vão ser quase 54 jogos. É impossível atleta conseguir manter um nível alto nos 54 jogos. Essa oscilação é natural. Para isso que exige você ter um elenco forte, e para isso que a gente está indo para o mercado, para fortalecer, para que esses atletas ele ganhem fôlego, para que lá na frente ele possa voltar a nos ajudar. Por isso que a gente precisa ter um grupo forte. Eu quero registrar aqui a pergunta do colega Júlio César Oliveira, da Pajubara FM, que já foi respondida, né, pelo Jadson, mas eu faço questão de... porque ele pergunta justamente dizendo que a torcida está na bronca, alegando que o CSA joga mais nas competições eliminatórias por conta do dinheiro que recebe ao avançar de fase. Ele pergunta como o departamento de futebol vê isso. O Jadson respondeu agora há pouco. Pergunta agora do colega Fernando Antônio, do portal de notícias esportivas Sport News Rádio. Boa tarde, Jadson. O CSA vive um momento decisivo na Série C e a torcida está atenta aos próximos passos. Quais são os perfis de jogadores que vocês buscam nesse momento de janela? O torcedor pode esperar reforços pontuais ou uma reformulação mais profunda do elenco? Não tem como fazer reformulação profunda. Esse elenco nos deu, tá vivo em 3 competições nacionais. Então, não existe reformulação profunda no elenco. Existe você trazer atletas que venham fortalecer ainda mais o elenco. Porque em algum momento do ano todo mundo foi importante. Todo mundo, se você pegar a linha da frente, Robinho fez gol na semifinal do Campeonato Estadual, o Clêncio fez 2 gols. Todo mundo foi importante e todo mundo vai ser importante daqui para frente em algum momento. É lógico que são relacionados 23 atletas, só entram 5, mas um grupo não faz só com 11 jogadores. Um grupo campeão faz
com o todo. O todo é importante, a gente precisa fortalecer cada vez mais o nosso grupo pelo número de jogos que a gente vai ter. Então a gente não pensa em reformulação, a gente pensa sim em fortalecer o nosso elenco para que a gente venha fazer grandes jogos e conseguir os nossos objetivos. Se fala tanto em contratação, né, mas tem que abrir o olho também, porque a janela está aberta também para os outros clubes que estão de olho também nessas peças azulinas, né? Já chegou alguma proposta, alguma oficialização, assim, interesse em algum jogador aqui? E como é que vocês fazem também para se prevenir mediante essas situações? Olha, eu vou te falar, eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer jogador nosso que a gente disponibilizar do mercado, o mercado vai querer adquirir, principalmente na parte da frente dos números que eu estou te falando, né? Hoje eu vi aí, acompanhando o futebol, várias matérias de vários times da Série C que estão se reforçando e até com salários fora do comum para a divisão, né? Porque todo mundo quer subir. O Remo fez isso ano passado e deu certo. A gente está trabalhando calado, quietinho, como a gente vem fazendo desde a nossa chegada, mas não tenha dúvida o torcedor que a gente vai se fortalecer e, como eu falei lá atrás, segurar esses atletas aqui, principalmente os que são destaques, é uma grande contratação de peso. A gente sabe disso e não tenha dúvida que a gente está se esforçando ao máximo para manter todos aqui focados com um objetivo só, que é subir, primeiro classificar, né, e depois conseguir esse tão sonhado acesso para a Série B, que é muito importante para o clube. Mais uma pergunta do colega Warner Oliveira. Disputar competições paralelas cansa o grupo de jogadores? Isso atrapalha o objetivo de voltar à Série B? Qual a sua avaliação? Cara, eu acho que todo clube, todo jogador sempre sonha com o calendário, né? Quando a gente não tinha calendário, a gente reclamava porque não tínhamos calendário. Então isso não pode ser uma desculpa. É lógico que há um desgaste mental, um desgaste físico, a gente entende. Para isso a gente está cada vez mais fortalecendo para que a gente tenha um grupo, né, e possa daqui a pouco, quando você tem um grupo muito forte, você acabar rodando uma ou duas peças para que não venha sobrecarregar ninguém. Mas o calendário é o que todo clube quer, é o que todo clube sonha, é o que o CSA sempre sonhou. Um time da grandeza do CSA, ele tem que ter calendário, ele tem que jogar domingo, quarta e domingo mesmo. Essa não pode ser uma desculpa. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente foi um abaixo nas últimas 3 partidas, tanto que a gente fez em 3 jogos 1 ponto, assumir a responsabilidade, mudar a postura nesses 2 próximos jogos para que a gente venha somar pontos e conseguir esse tão sonhado classificação, para aí sim, na próxima fase, ser uma nova competição e a gente lutar pelo acesso. Como é que anda a projeção dos atletas que estão no departamento médico? Já se sabe um retorno possível para a próxima rodada, para os próximos compromissos do CSA? Brian, tem o Thiago Marques também, o Islan, né? E o Álvaro também. O Brian, eu posso aqui com certeza afirmar para vocês, imprevistos acontecem, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Mas o Brian vai estar à disposição já para o jogo de domingo, não tenha dúvida disso, né? O Thiago Marques ainda é dúvida para esse jogo, para o próximo ele vai estar à disposição, mas já é um atleta que já está sem dor, já está fortalecendo, já está no período ali de transição. Álvaro já é um pouco um caso mais demorado, né? Mas esses 2 atletas, não tenha dúvida que o Brian, eu te dou a certeza, só se acontecer algum imprevisto, que fé em Deus não vai acontecer. Thiago Marques é dúvida, né? E a questão do Islan foi uma lesão que vai demorar um pouco mais. Para a gente encerrar, tem uma pergunta do colega Cledson, do Da Rede. Deixa eu só abrir aqui que fechou o grupo da coletiva. Peraí, só um segundo, gente. A última pergunta que foi enviada. Jadson, como explicar para os torcedores e imprensa a contratação de reforços que não chegaram para ser titulares e alguns sequer são as primeiras opções do banco de reserva? Porque um time não se faz só com 11 atletas, né? A gente precisa ter um grupo forte. Algumas a gente tem algumas coisas que são internas e que a gente resolve internamente, né? Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro, né? A gente naquele momento nós tínhamos o Enzo e o Roberto de lateral esquerdo. Nós tivemos a lesão do Roberto, né? Que foi uma lesão que a gente achava até que era caso de cirurgia e a gente não tinha uma previsão do tempo que eles, como é que se diz, ficariam fora, né? A gente não tinha essa previsão de quanto tempo o Roberto ficaria fora. Então a gente achou a necessidade de trazer um atleta com custo-benefício mais barato e esperar, né, como que se ia desenvolver essa lesão do Roberto. Porque se caso
a gente não pudesse mais contar com ele esse ano, se caso fosse caso cirúrgico, aí sim a gente ia investir no mercado com força, né? Então, por isso que a gente optou por trazer um atleta que pisou na B, que jogou na Série B, né, com um custo-benefício um pouco menor, porque se caso a gente precisasse fazer um investimento depois, a gente fazia. Então, esse é só um dos casos. Então, a gente entende as críticas, faz parte, a gente entende os questionamentos, mas só quem está aqui dentro, quem está vivendo isso aqui de verdade é quem entende, né? Mas a gente não precisa expor algumas coisas para fora, mas para não deixar dúvida para o torcedor, a gente acaba, às vezes, falando algumas coisas. Entender que, não tenha dúvida, qualquer decisão que a gente tomar é sempre pensando no CSA, sempre pensando no melhor. A gente vai ter erros e acertos, mas acredito eu, da forma que nós chegamos o ano passado para cá, a gente teve mais acerto que erro. Então eu peço credibilidade ao torcedor, que acredite, que continue confiando, que eles são importantíssimos, sempre a nosso 12º jogador, e não tenha dúvida que a gente vai conseguir os objetivos que a gente traçou no começo do ano. Tá aí então o executivo de futebol da equipe do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.